Salmo 37, nós vamos ler a partir do versículo 21 até o versículo 26. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e o Senhor deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora já sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, e nem a sua semente, nem a sua descendência a mendigar o pão. Porque o justo compadece-se sempre e empresta, e a sua semente, a sua descendência é abençoada. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Quando as coisas dão errado nas nossas vidas, nós temos pelo menos duas escolhas a fazer. A primeira delas é entender como é que pode ter dado errado e aprender com os erros que foram cometidos, para que na próxima oportunidade nós não cometamos os mesmos erros. Essa é a primeira escolha. A segunda escolha é ressignificar os erros em acertos. Ou seja, é dar um novo significado aos erros, de modo que os erros passem a ser vistos como acertos. A cultura ao nosso redor prefere a segunda escolha. Isso pode ser visto, por exemplo, na separação da Sandy, que ocorreu nessa semana. Não que eu me interesse pela vida das pessoas que são separadas pela nossa cultura, mas simplesmente é impossível a gente abrir um feed de notícias sem ser bombardeado com fofocas acerca de pessoas famosas. E lá eu fiquei sabendo, eu abri o meu feed de notícias, eu vi, a Sandy está se separando. E daí eu fui ler a declaração que ela deu nas redes sociais. Dentre outras coisas, ela disse que o amor entre os dois permanece, apesar do divórcio. E eu pensei, como assim o amor permanece? Se o amor permanecesse, eles não iriam se divorciar, né? Que tipo de amor é esse que diz eu te amo, mas eu não suporto viver contigo? Eu te amo, mas eu não quero mais ser a tua esposa, eu não quero mais ser o teu marido. Que tipo de amor é esse? O que o casal fez? Eles ressignificaram o amor. Eles olharam para os erros que eles cometeram no casamento e, em vez de consertarem esses erros para salvar o casamento e salvar a sua família, eles disseram, não, nós não cometemos nenhum erro. Simplesmente, aquilo que nós tivemos foi maravilhoso, nós ainda nos amamos, mas chegou o fim da nossa jornada. Isso não faz nenhum sentido. É isso que a cultura ao nosso redor faz. A cultura ao nosso redor observa os seus erros e, em vez de reconhecer os seus erros como erros, não, dá um novo significado aos erros, considerando os erros em acertos. Assim como a nossa cultura ressignifica os seus erros em acertos, você corre o risco de fazer o mesmo. No casamento, por exemplo. Você comete erros no casamento, na família, mas recusa-se a reconhecer esses erros. Você dá um novo significado a eles.
Você diz, não, eu não estou errando aqui. Isso aqui, na verdade, é algo correto, algo certo a ser feito. Você corre o risco de fazer isso? Eu estou colocando o meu tablet aqui, mas ele fica sempre escorregando para baixo. Vamos ver se ele fica parado agora aqui. Eu estou me distraindo, porque todo momento eu estou levantando ele aqui, ele fica escorregando no púlpito. Vamos ver se ele fica parado. Fica aqui, quietinho. Você corre o risco de ressignificar os seus erros em acertos. Você corre o risco de observar as suas desobediências à lei de Deus e recusar-se a reconhecer as suas desobediências como pecados. Você corre o risco de ressignificar as suas desobediências à lei de Deus em fidelidade a Cristo. Tu diz, não, eu não estou desobedecendo à lei de Deus. Na verdade, eu estou sendo fiel a Jesus. Eu estou sendo fiel à aliança. Eu não fiz nada de errado. Você corre o risco de, em vez de observar o pecado nas suas obediências à lei de Deus, você diz, não tem nada de errado ali. Está tudo certo. No contexto dos versículos 21 até o 26 do Salmo 37, a tua obediência à lei de Deus, a tua fidelidade a Jesus, a tua fidelidade à aliança, ela será demonstrada por meio da generosidade constante o dia inteiro, todos os dias. Isso quer dizer que você não pode se contentar com uma boa ação ao longo do dia. Do tipo, eu já ajudei aquela velhinha a atravessar a rua, então eu já fiz a minha boa ação do dia. Em primeiro lugar, você nem sabe se a velhinha queria atravessar a rua, né? Quem sabe ela só estava ali observando o movimento. Você não pode realizar uma ou duas ações de generosidade durante o dia, 1 ou 2 dias por semana, e pensar, eu já esgotei a minha cota de generosidade neste dia, ou nessa semana, ou neste mês. Eu já fiz a minha parte. Se você fizer isso, você estará ressignificando a tua infidelidade a Jesus em obediência a Ele. Você diz, não, eu já fiz a minha parte, eu já ajudei aquela pessoa lá, eu já ajudei a velhinha a atravessar a rua, já fiz a minha boa ação do dia, já fiz a minha boa ação na semana, agora eu não preciso fazer mais nada. Salmo 37, versículos 21 a 27, afirma que aqueles que são fiéis a Jesus, aqueles que são fiéis à aliança, à nova aliança, fazem diariamente tantos atos de generosidade quantos forem necessários. Não é apenas 1 ou 2 boas ações por dia, 1 ou 2 dias da semana. Não. O justo compadece-se sempre. Literalmente, no hebraico, o dia inteiro o justo se compadece. A todos os momentos do dia, o justo se compadece. O que quer dizer que o justo faz diariamente tantos atos de generosidade quantos forem necessários. Se forem necessários 10, ele faz 10. Se forem necessários 20, ele faz 20. E a promessa de Jesus aos justos, aqueles que são fiéis a Ele, neste aspecto,
Está no final do versículo 26. A sua semente, a sua descendência é abençoada. É promessa de Jesus que se você exercer a generosidade cristã, a tua família será abençoada. E normalmente quando nós pensamos em termos de família, nós pensamos apenas com relação ao homem, à mulher e os seus filhos. Mas, na verdade, a linguagem usada aqui, semente, descendência, tem em vista não apenas eu agora, eu, a minha mulher e os meus filhos. Não, tem em vista eu, a minha mulher e os meus filhos, e também a família que os meus filhos vão formar quando eles se tornarem adultos, e também a família que os meus netos vão formar quando eles se tornarem adultos, e a família que os meus bisnetos formarão quando eles se tornarem adultos. Não basta que os teus filhos sejam abençoados enquanto eles são pequenos e moram contigo. Se você pensa assim, você está sendo infiel a Jesus. Deve ser o teu objetivo que os teus filhos continuem sendo abençoados por Jesus depois que eles saírem de casa, depois que eles se tornarem adultos, depois que eles formarem as próprias famílias deles. Deve ser o teu objetivo que as famílias que os teus netos formarem também sejam abençoadas por Jesus. Deve ser o teu objetivo que as famílias dos teus bisnetos sejam abençoadas por Jesus também. Os crentes normalmente não pensam assim. Né? Os crentes dizem que estão tão preocupados com a família que está debaixo do ataque de Satanás, e de fato está, mas os crentes não se preocupam com a sua família nesse sentido generacional. A maioria dos crentes não pensam nos seus bisnetos. Mas Jesus pensa. E Jesus quer que eles sejam abençoados. Deve ser o teu objetivo que a bênção de Jesus seja perpetuada na tua família, geração após geração. Que daqui a 10 gerações, os teus tataranetos possam olhar para ti 150, 200 anos no passado e dizer, nós somos abençoados porque aquele cara lá foi o primeiro que se converteu na nossa família. E ele foi fiel a Jesus, e ele ensinou os filhos a serem fiéis a Jesus, e ele ensinou que os filhos dele eram responsáveis por ensinar os seus próprios filhos também a serem fiéis a Jesus. E assim até chegar a nós. Ah não, mas Jesus vem antes do que isso. Como tu sabe que Jesus vem antes? Jesus pode vir hoje, mas Jesus pode vir daqui a 500 anos, né? Ninguém sabe quando Jesus vem. Nós sempre supomos que Jesus está vindo amanhã, mas de repente, Jesus não vai vir amanhã. De repente, tu vai morrer de velho.
e Jesus não veio ainda. De repente os teus netos vão morrer de velhos e Jesus não veio ainda. Então, deve ser o teu objetivo que a bênção de Jesus seja perpetuada na tua família, geração após geração. E se esse não é o teu objetivo, você está sendo infiel a Jesus. Você está sendo infiel à aliança. Para que essa promessa se cumpra, a promessa do final do versículo 26, né? A geração do justo será abençoada. É necessário que, em primeiro lugar, em obediência à lei de Deus, você faça tantos atos de generosidade quantos forem necessários ao longo do dia, todos os dias. E, além disso, é necessário que você ensine essa mesma obediência e generosidade aos teus filhos. E é necessário, então, que você ensine também os teus filhos que é responsabilidade deles ensinar essa mesma obediência e generosidade aos filhos deles, aos teus netos. E assim por diante. Você quer perpetuar a bênção de Jesus na tua família, de geração em geração? Se é isso que você quer, em primeiro lugar, se você não se importa com isso, você está sendo infiel a Jesus, como eu disse antes. Você está sendo infiel à aliança, você está sendo desobediente a Deus. Então eu suponho que você não queira ser infiel a Jesus, nem a aliança. Eu suponho que você queira perpetuar a bênção de Jesus na tua família, geração após geração. E se você quer isso, então você não pode se contentar em meramente ajudar a velhinha a atravessar a rua e pensar, pronto, já fiz a minha boa ação do dia. Você não pode se contentar em fazer 1 ou 2 atos de generosidade ao longo do dia, apenas 1 ou 2 dias na semana. Não. Se você quer perpetuar a bênção de Jesus na tua família, geração após geração, em obediência à lei de Deus, você deve fazer ao longo do dia, todos os dias, tantos atos de generosidade quantos forem necessários, e você deve ensinar essa mesma obediência e generosidade aos teus filhos. Então não cometa o mesmo erro da Sandy. Não ressignifique os teus erros em acertos. Não ressignifique as suas desobediências à lei de Deus em fidelidade a Cristo e à aliança. Não, reconheça arrependido as suas desobediências, as suas infidelidades, os teus pecados, e então passe a fazer aquilo que é correto. Não se contente em ajudar a velhinha a atravessar a rua. Em obediência à lei de Deus, faça ao longo do dia, todos os dias, tantos atos de generosidade quantos forem necessários. E ensine essa mesma obediência e generosidade aos teus filhos. A pregação de hoje é a continuação da pregação da semana passada. Na semana passada, o nosso foco esteve nos versículos 21 e 22. Hoje, nós vamos edificar sobre aquilo que foi lançado como fundamento na última pregação. Então, se você não ouviu, ou se você ouviu e esqueceu, talvez seja necessário que você ouça novamente para entender a base sobre a qual nós vamos construir aquilo que será dito hoje. Os versículos 21 e 22 comparam e contrastam o ímpio e o justo com respeito à necessidade de endividar-se e à generosidade que empresta sem esperar pagamento algum, né?
O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Por quê? Porque aqueles que ele, Deus, Yahvé, Cristo, aqueles que Cristo abençoa, herdarão a terra. E aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. A minha tradução desses versos é a seguinte. O 21, praticamente igual, né? O ímpio toma emprestado e jamais paga, já o justo compadece-se e dá. Ocorre uma mudança no 22. Pois abençoados são aqueles que herdarão a terra, e amaldiçoados os que dela serão exterminados. Resumindo a pregação passada em umas poucas palavras, nós temos o seguinte: as tuas dívidas ou a tua generosidade dizem muito acerca da tua fidelidade a Jesus e à aliança. Um dos indicadores da tua fidelidade a Jesus e à aliança é que você é abençoado a ponto de não precisar tomar empréstimo algum. Mas mais do que isso, mais do que não precisar tomar empréstimo algum, na verdade Jesus te abençoa de modo que você pode ser generoso, emprestando aos necessitados, sem precisar depender do pagamento daquilo que você emprestou. E o contrário também é verdadeiro. Um dos indicadores da tua infidelidade a Jesus e à aliança é o constante endividamento que jamais consegue quitar as suas dívidas. E aqui surge a acusação de que nós estamos pregando algo parecido ou semelhante à teologia da prosperidade. E na pregação passada nós investimos bastante tempo diferenciando isso aqui das heresias da teologia da prosperidade. E nós não vamos gastar tempo fazendo isso hoje, porque nós já fizemos isso na semana passada. Então, se você precisa entender como aquilo que nós estamos pregando aqui em nada se assemelha à teologia da prosperidade, você deve ouvir a pregação da semana passada. Tendo rejeitado as heresias ensinadas pela teologia da prosperidade, nós concluímos o seguinte: você não precisa ser rico ou milionário para não ter necessidade de tomar empréstimos. Você não precisa ser rico ou milionário para demonstrar a generosidade da graça de Deus emprestando aos outros sem precisar depender do pagamento daquilo que você emprestou. Você não precisa ser rico ou milionário para confiar na providência de Deus e saber que mesmo que aquilo que você emprestou jamais seja pago, você não sofrerá dano algum. Você pode ser pobre e ainda assim ser abençoado por Deus a ponto de não ter necessidade de tomar empréstimo algum. Você pode ser pobre e ainda assim demonstrar a generosidade da graça de Deus emprestando aos outros sem precisar do pagamento daquilo que você emprestou. Você pode ser pobre e ainda assim confiar na providência de Deus e saber que mesmo que você não receba de volta aquilo que você emprestou, você não sofrerá dano algum. Também na pregação passada nós investimos bastante tempo argumentando a favor da pressuposição de que mesmo no período da Nova Aliança, o Antigo Testamento continua sendo válido e autoritativo na sua totalidade. Porque a pressuposição básica da maioria das igrejas evangélicas no Brasil é que o Antigo Testamento na Nova Aliança não tem mais validade. Ah não, isso aqui é do Antigo Testamento. Tu está lendo alguma coisa lá em Levíticos, e daí não, mas isso aqui é do Antigo Testamento. Ou então tu está lendo alguma coisa lá em Isaías, Jeremias ou Ezequiel. Ah não, mas isso aqui é do Antigo Testamento. Aí você está lendo lá Deuteronômio 28, as bênçãos da aliança. Ah não, mas isso aqui é do Antigo Testamento. Você está lendo no mesmo Deuteronômio 28 acerca das maldições da aliança.
E a desculpa é, não, mas isso aqui é do Antigo Testamento. Não. O Antigo Testamento continua válido e autoritativo na sua totalidade. Tudo aquilo que está no Antigo Testamento continua tendo validade hoje, com exceção daquelas partes que foram ou anuladas pelo Novo Testamento ou modificadas. Por exemplo, as leis cerimoniais que dizem respeito ao sacerdócio, que dizem respeito aos sacrifícios, essas leis foram anuladas pela morte de Jesus. A morte de Jesus tornou aquelas leis desnecessárias, exatamente porque Jesus cumpriu todas elas. Mas os mandamentos de ordem moral continuam válidos. Inclusive, os mandamentos de ordem civil, que determina a penalidade de determinados crimes, eles continuam válidos. Normalmente se considera que a lei civil só se aplicava ao Israel do Antigo Testamento enquanto nação. Né? Então, por exemplo, a pena de morte para o assassinato, ou a pena de morte para o estupro, não, isso aqui era para o Antigo Testamento. Isso aqui era válido só para Israel enquanto nação na Antiga Aliança, mas, na verdade, não há nenhuma parte no Novo Testamento que anula as penalidades civis da lei de Deus. Né? Eu argumentaria, inclusive, que no final de Romanos 1, quando Paulo fala são dignos de morte aqueles que praticam tais coisas, normalmente se diz, não, aqui Paulo está falando digno de morte eterna. Eu argumentaria que ali, na verdade, Paulo está falando dignos de morte, morte capital, pena de morte. Porque aqueles pecados que Paulo expõe ali em Romanos 1 eram pecados que, na lei de Deus, são punidos com a morte. Paulo, na sua defesa diante do Sinédrio, se eu não me engano, acho que é diante do Sinédrio, lá em Jerusalém, ele diz, olha, se eu fiz alguma coisa digna de morte, eu não recuso morrer. Se eu pequei contra alguns dos mandamentos de Deus, eu não recuso morrer. Mas eu sei que eu não fiz nada contra os mandamentos de Deus. Então, na sua própria defesa, Paulo afirma a validade das penalidades civis expostas na lei de Deus. Na semana passada, nós mostramos que o Salmo 37, os versículos 21 e 22 aqui, a base teológica desses salmos, desses versículos, é Deuteronômio 28, as bênçãos e as maldições da aliança. Porque nas bênçãos da aliança está escrito o seguinte, olha, se vocês forem fiéis, se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês vão emprestar a muitas nações e não terão necessidade de tomar emprestado. Mas se vocês forem infiéis, se vocês desobedecerem os meus mandamentos, vocês terão de tomar emprestado das nações ao redor de vós, e vocês não emprestarão a elas. Então, quando Davi escreve aqui, o ímpio toma emprestado e não paga, ou seja, o ímpio toma emprestado e porque ele está debaixo da maldição de Deus pela sua desobediência à lei de Deus, ele jamais consegue ajuntar recursos suficientes para quitar a dívida dele, é por isso que ele não paga, não é porque ele é mau caráter, porque ele pediu emprestado já sabendo que não iria pagar, não, ele não paga porque ele não tem condições de pagar. Porque ele está debaixo da maldição de Deus. Ele desobedeceu a lei de Deus,
Deus fez com que ele fosse maldito no campo e na cidade, que todo o trabalho dele fosse amaldiçoado, de modo que ele não tem mais dinheiro para sobreviver, então ele tem que tomar emprestado, mas ele não consegue pagar aquilo que ele tomou emprestado. E então agora ele tem que adquirir uma nova dívida com juros maiores para ver se ele consegue pagar isso aqui. E quando isso acontece, a gente sabe que a pessoa tá mal, né? Quando tu tem que tomar dinheiro emprestado aqui para pagar ali, a tendência é depois tu ter que pedir emprestado aqui para pagar aqui, daí pedir emprestado aqui para pagar ali, né? É uma bola de neve que vai crescendo cada vez mais. O fundamento teológico de Davi aqui, no versículo 21 e versículos 22, é esse. A obediência à lei, à aliança, é recompensada com a bênção. Bênção tal que a pessoa não apenas não tem necessidade de tomar emprestado, mas de fato ela pode emprestar. E não apenas emprestar, ela empresta sem ter a necessidade de receber de volta aquilo que foi emprestado. Então, virtualmente, ela está dando. O justo se compadece e dá. Não há nenhuma passagem neotestamentária do Novo Testamento que anula Salmo 37, versículos 21 e 22. Não há nenhuma passagem no Novo Testamento que diz, olha, as bênçãos da aliança não são válidas. Os primeiros 14 versículos de Deuteronômio 28 não têm mais validade agora, depois que Jesus veio e morreu na cruz. Não há nada disso. Pelo contrário. Paulo afirma em 2 Coríntios 1 que todas as promessas que existem da parte de Deus são em Jesus, sim. Inclusive Deuteronômio 28, versículos 1 a 14. As bênçãos da aliança. E se as promessas de bênção permanecem válidas, as promessas de maldição também. Obviamente que as promessas de maldição sobre o crente não vêm como maldição propriamente dita, vêm como disciplina. Mas sobre o ímpio, vem de fato como maldição. Então, como nem o Salmo 37 nem o Deuteronômio 28 foram anulados, nenhuma dessas passagens são incompatíveis com a nova aliança. Pelo contrário, como o objetivo expresso da nova aliança é que o povo de Deus obedeça a sua lei, porque a promessa da nova aliança diz, eu vou escrever a minha lei no coração de vocês, na mente de vocês. Isso em Jeremias. E em Ezequiel, eu vou dar a vocês um coração de carne. Eu vou tirar aquele coração de pedra, vou dar um coração de carne, e eu vou colocar o meu espírito dentro de vocês para que vocês obedeçam os meus mandamentos. Né? Esse é o objetivo expresso da nova aliança, que o povo de Deus obedeça a sua lei. E como em Cristo, todas as promessas que existem da parte de Deus são sim, a interpretação e aplicação que fazemos do Salmo 37 é perfeitamente compatível com a nova aliança. E se você precisa entender as questões que dizem respeito à continuidade e descontinuidade do Antigo Testamento, ouça novamente a pregação na semana passada. É óbvio que mesmo na semana passada nós falamos de forma resumida. As questões que dizem respeito, seria necessário, no mínimo, umas 20 horas de pregação para dar um esboço básico acerca das questões referentes à continuidade e descontinuidade. No mínimo, 20 horas. Para começar a esboçar tudo. E a pregação na semana passada teve um pouquinho menos de 2 horas. Então, obviamente, nós condensamos muito. Mas já é um início. Então, resumindo aquilo que afirmamos até o momento, um dos indicadores da tua fidelidade a Jesus e à nova aliança
é que você é abençoado a ponto de não precisar tomar empréstimo algum. Mas mais do que isso, além de não precisar tomar empréstimo nenhum, Jesus te abençoa de modo que você pode ser generoso, emprestando aos necessitados, sem precisar depender do pagamento daquilo que você emprestou. E o contrário também é verdadeiro. Um dos indicadores da tua infidelidade a Jesus e à aliança é o constante endividamento que jamais consegue quitar as suas dívidas. E agora a gente vai avançar no texto. A razão pela qual o justo é abençoada pela sua fidelidade e obediência à aliança, e o ímpio é amaldiçoado, é que este é o mundo de Jesus. Este é o mundo criado por Jesus. E da mesma forma que as feministas, quando querem argumentar a favor do aborto, dizem: meu corpo, minhas regras, Jesus diz: meu mundo, minhas regras. E com muito mais propriedade Jesus diz isso do que as feministas, porque de fato o ente que está no ventre da feminista não é o seu próprio corpo. Né? Aquela criança que está sendo gestada não é um apêndice do corpo da mulher. É um corpo completamente diferente. Né? Então, na verdade, o argumento de meu corpo, minhas regras, para justificar o aborto, não funciona. Porque a criança que está dentro da mulher não é um apêndice do corpo da mulher. É um ser completamente diferente, é um corpo completamente diferente. Seria a mesma coisa que eu afirmar meu corpo, minhas regras e tentar matar o Alan, né? Com todo respeito. Quer dizer, o Alan não tem nada a ver comigo, né? Se eu quero amputar o meu braço, tudo bem, eu posso amputar o meu braço. É o meu corpo, mas eu não posso fazer nada contra outra pessoa que não tem nada a ver comigo, né? Então, tentar argumentar a favor do aborto dizendo meu corpo, minhas regras, seria dizer eu posso fazer aquilo que eu quiser comigo mesmo e tentar matar uma outra pessoa, né? Não faz nenhum sentido. E, na verdade, sendo este o mundo de Jesus, na verdade, eu não posso fazer tudo o que eu quero com o meu corpo. Né? Jesus não me permite que eu me mate a mim mesmo, por exemplo. Né? Que eu me suicide. Jesus não me permite que eu me prostitua. Né? Porque este é o mundo de Jesus. E Jesus, com toda a propriedade, diz: meu mundo, minha criação, minhas regras. Então, a razão pela qual o justo é abençoado pela sua fidelidade e o ímpio é amaldiçoado pela sua infidelidade é que este é o mundo de Jesus. Jesus é aquele que governa e administra este mundo, de modo que aqueles que obedecem à sua lei, sendo fiéis à aliança, estes o agradam. E como consequência, eles são abençoados. Já os ímpios, pela sua desobediência à lei, tornam-se infiéis à aliança, estes desagradam a Jesus, sendo por isso mesmo por ele amaldiçoados e destruídos. E no caso dos crentes que desobedecem a Jesus, eles são disciplinados por Jesus. Eles recebem as maldições da aliança, mas não em forma de maldição, e sim em forma de disciplina. O único modo de agradar a Jesus, então, é um viver correto e justo, segundo os mandamentos e leis que ele mesmo determinou na sua palavra. Versículo 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, são estabelecidos pelo Senhor. E o Senhor deleita-se no seu caminho. A única forma de Jesus deleitar-se no caminho de uma pessoa é se essa pessoa tem os seus passos confirmados ou determinados por Jesus.
A minha tradução do versículo 23 é a seguinte: a partir do hebraico, é Yahvé que estabelece os passos do homem espiritualmente forte e no seu caminho tem prazer. E a partir da Septuaginta, pelo Senhor os passos do homem são guiados e do seu caminho ele se agrada. A minha tradução aqui eu preferi traduzir, em vez de homem bom, eu traduzi como homem espiritualmente forte. E por quê? Porque a palavra hebraica usada aqui para homem, nesse verso, é geber, que tem o sentido, que diz respeito ao homem com relação à sua força, com relação à sua valentia. Obviamente que nesse contexto, Davi não está considerando a força física do homem. Davi não está considerando a valentia do homem do ponto de vista físico. Davi está considerando a força do homem no sentido espiritual. A ACF, a nossa Bíblia aqui, a Almeida Corrigida Fiel, ela preferiu usar a expressão homem bom, porque o homem espiritualmente forte é um homem bom exatamente porque ele faz as coisas boas ordenadas pela lei de Deus. Já eu preferi ser um tanto quanto mais literal na tradição. Então, homem espiritualmente forte. É Yahvé, é Cristo que estabelece os passos do homem espiritualmente forte. Na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico, estabelecer é traduzido por guiar. Pelo Senhor os passos do homem são guiados. Passos, obviamente, se refere ao estilo de vida vivido pelo homem que é espiritualmente forte, ou mulher que é espiritualmente forte. E também se refere às escolhas que essa pessoa faz em resposta às circunstâncias da sua vida. Porque nós estamos vivendo as nossas vidas e de repente surgem circunstâncias. E nós temos que dar respostas às circunstâncias. Os passos é o modo como nós estamos vivendo a vida e também a resposta que nós damos às circunstâncias quando elas se apresentam diante de nós. Se você quer ser um homem ou uma mulher espiritualmente forte, o teu estilo de vida e as escolhas que você faz em resposta às circunstâncias da vida devem ser determinados por Jesus. E como é que Jesus determina o teu estilo de vida? Como é que Jesus determina as escolhas que você faz em resposta às circunstâncias da vida? Através da sua palavra. As pessoas falam muito em serem guiadas por Deus, guiadas por Jesus, num sentido um tanto quanto místico. Eu preciso saber o que eu devo fazer da minha vida. Então a pessoa espera ouvir alguma voz que diga, olha, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. E eu não estou dizendo que isso não ocorra. Em circunstâncias extremamente específicas. Mas de uma forma geral, Jesus guia o seu povo, Jesus determina a forma como devemos viver através da sua palavra. Jesus determina o modo como nós devemos responder às circunstâncias da vida através da sua palavra. E é por isso que nós temos mandamentos da parte de Deus. E é por isso que nós temos tantas histórias no Antigo Testamento. Uma das razões, obviamente, não é a única razão pela qual nós temos tantas histórias, mas uma das razões é porque através
da história, através do relato da vida de um personagem bíblico, a gente consegue ver ali a lei de Deus ou sendo obedecida ou sendo desobedecida de forma prática. Nós conseguimos ver as implicações da obediência e da desobediência à lei de Deus. À medida em que você vive uma vida que obedece à Escritura, e à medida em que as suas respostas às circunstâncias da vida são conforme a palavra de Deus, você é fortalecido por Jesus. Na verdade, essa é a única forma de ser fortalecido por Jesus. Se você quer ficar forte do ponto de vista físico, você precisa treinar. E você precisa se alimentar corretamente. Se você quer ser forte, espiritualmente falando, você também precisa se exercitar. E o exercício da fé é a obediência, pura e simples. Esse é o exercício espiritual, é obedecer. A Bíblia diz isso, então eu vou fazer isso. Nessa circunstância, a palavra de Deus ordena aquilo, então eu vou fazer aquilo. À medida em que você vive uma vida que obedece à Escritura e responde às circunstâncias da vida conforme a lei de Deus, você é espiritualmente fortalecido por Jesus. E quanto mais forte espiritualmente você for, em decorrência da tua obediência a Jesus, mais Jesus se agradará de ti. E como consequência, mais das suas bênçãos ele derramará sobre ti. O que te permitirá ser ainda mais generoso. Né? Porque esse é o tema principal desses versículos aqui. Né? Quanto mais você for forte, mais ele te abençoará. E quanto mais você for abençoado, mais você poderá ser generoso. Mas o contrário é verdade também. As pessoas são espiritualmente fracas porque elas não obedecem à Escritura. Se você enfraquecer espiritualmente em decorrência da tua desobediência à palavra de Jesus, ele vai te disciplinar, permitindo que as maldições da aliança te aflijam, até que a tristeza por ele produzida opere em você o arrependimento. Para que você, pela sua obediência à lei de Deus, volte à fidelidade a Jesus e à aliança. E com isso nós não devemos pensar que toda aflição e que toda tribulação seja um resultado direto de alguma desobediência ou pecado específico. É óbvio que não. Né? Nós provamos isso na semana passada. Né? Existem circunstâncias, tanto no período do Antigo Testamento quanto no período do Novo Testamento, em que os ímpios prosperam e os justos são atribulados, são afligidos. Né? O próprio Salmo 37 fala disso. Né? O Salmo 37 começa no versículo 1, dizendo: não te indignes por causa dos malfeitores e nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, exatamente porque o contexto desse salmo aqui é um contexto em que os ímpios estão prosperando. A única razão pela qual o justo poderia ter inveja de um ímpio é porque o justo está sendo afligido e ele vê o ímpio prosperando. E então ele fica com inveja. Ele pensa: poxa vida, eu estou obedecendo a Jesus e eu estou me dando mal. E o ímpio lá está desobedecendo a Jesus e está se dando bem. Então, há circunstâncias em que Jesus permite que os ímpios prosperem
e os justos sejam afligidos. Mas como nós afirmamos na semana passada, tanto na antiga aliança quanto na nova, as promessas de bênçãos não contradizem a realidade de que muitas vezes os ímpios prosperam e os justos são afligidos e atribulados. Não existe essa contradição na palavra de Deus, não existe essa contradição na mente de Cristo. Se para nós parece contraditório, essa contradição está na nossa falha em interpretar corretamente a palavra de Deus. Jesus se agrada tanto da obediência fiel dos justos, que ainda que eles venham a sofrer dificuldades e tribulações, ele não permitirá que eles fiquem prostrados e sejam destruídos. Versículo 24. Ainda que caia, ainda que o justo caia, ele não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Ou ainda o Senhor o levantará pela mão. Cair aqui não é uma falha moral, não é cair em pecado. O verbo no hebraico implica uma queda com relação às aflições, com relação às tribulações, aquela queda que diz respeito quando as coisas dão errado na vida, né? De repente o crente perde o emprego. É uma queda, é uma aflição. Ou de repente surge uma despesa inesperada. Conforme o exemplo que eu dei na semana passada. 2 anos atrás eu tive uma crise de pedra nos rins e eu tive que fazer uma cirurgia de emergência. E a cirurgia foi um tanto quanto salgada. Eu não estava pensando, eu vou economizar dinheiro para fazer uma cirurgia para fazer a extração de pedra nos rins. Não estava pensando isso. Foi uma despesa inesperada. E isso ocorre nas nossas vidas, né? Vez por outra, aparecem despesas inesperadas. A gente não estava contando com aquela despesa. Isso é essa queda aqui. Ainda que o justo caia, venha a ser afligido, ele não ficará prostrado. Pode ser que, apesar da tua obediência à lei de Deus e fidelidade a Jesus, você enfrente aflições e tribulações. Pode ocorrer. O justo pode ser afligido. Mas Jesus não permitirá que você fique prostrado. Jesus não permitirá que essas aflições e tribulações sejam a tua destruição. Ele usará tais aflições e tribulações para te fortalecer. E quando elas tiverem cumprido o seu propósito, Ele mesmo te pegará pela mão e te levantará. Então, aplicando isso aqui, ainda que o crente fiel à aliança passe por dificuldades, por exemplo, perca o emprego, e além de ter perdido o emprego, surge uma despesa para a qual ele não estava preparado, então ele precisa endividar-se, ele vai ter que tomar emprestado algum dinheiro, alguma coisa, para conseguir pagar essa despesa inesperada e para conseguir sobreviver por esse período em que ele está sem emprego, sem uma renda agora. Ainda que o crente fiel à aliança passe por dificuldades a ponto de ter de endividar-se, Jesus jamais permitirá que esse crente chegue a um ponto em que ele não consiga quitar as suas dívidas. Ainda que ele caia, ele não ficará prostrado. E para confirmar isso, Davi fala daquilo que ele viu ao longo da sua vida. Versículo 25. Fui moço e agora sou velho. E seria de esperar, Seria de esperar de alguém que está velho agora, que essa pessoa já viu de tudo na sua vida. A ideia aqui é essa, Quanto mais velho alguém é,
alguém é, mais coisas estranhas essa pessoa já viu durante a sua vida. E Davi diz, olha, eu sou velho. Eu fui moço e agora sou velho. Mas eu nunca vi desamparado o justo. E eu nunca vi a sua semente a mendigar o pão. Eu vi o justo caindo. Mas ele não permanece desamparado. Ele é levantado. Eu jamais vi a semente do justo, eu jamais vi a descendência do justo ficar tão desprovida da bênção de Deus a ponto de ter que mendigar o pão. Talvez pareça ao justo que Cristo o tenha desamparado quando ele cai, quando ele enfrenta alguma aflição, alguma tribulação. Pode parecer que Jesus o desamparou. Quando uma, duas ou todas as coisas dão errado. Mas este aparente desamparo não durará para sempre. Dura apenas por um momento. Cristo ama os seus justos e recompensa a sua fidelidade a Ele e à aliança, levantando-os das suas aflições e tribulações. E ao fazer isso, Jesus garante as bênçãos da sua aliança, não apenas ao justo, mas à própria descendência do justo, de modo que eles terão bastante para si mesmos e também para imitar o próprio justo, repartindo aquilo que eles têm com os necessitados. E depois nós veremos como na prática o justo vai garantir que a sua descendência será também tão abençoada quanto ele é abençoado por Cristo. Tendo sido abençoado por Jesus, o justo terá o bastante para si mesmo e para emprestar aos necessitados, sem ter a necessidade de receber de volta o pagamento daquilo que foi emprestado. Versículo 26. Compadece-se sempre e empresta, e a sua semente, a sua descendência é abençoada. A minha tradução do versículo 26 é a seguinte, a partir do hebraico: durante todo o dia compadece-se e empresta, e a sua descendência será uma bênção. E a partir do grego, da Septuaginta, em todos os momentos do dia tem misericórdia e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Durante todo o dia compadece-se e empresta. Em todos os momentos do dia tem misericórdia e empresta. Davi não está falando aqui de um ou no máximo 2 atos de generosidade ao longo do dia, 1 ou 2 dias na semana. Não. Davi está falando de tantos atos de generosidade quantos forem necessários ao longo do dia, todos os dias. Como eu disse na introdução, não basta ajudar a velhinha a atravessar a rua e pensar que, bom, eu já fiz a minha boa ação do dia. Eu já ajudei alguém hoje. A generosidade do justo em demonstrar a graça de Deus aos necessitados o leva a compadecer-se o dia inteiro. E ao compadecer-se o dia inteiro em obediência à lei de Deus, o justo fará tantos atos de generosidade quanto se fizerem necessários ao longo daquele dia. Como é que você coloca isso em prática? Bom, quando na semana passada, na última pregação, nós refutamos a teologia da prosperidade, nós afirmamos que as bênçãos da aliança em Deuteronômio 28, elas não são irrestritas e tampouco são igualitárias. Ou seja, Jesus não promete riqueza sem fim e tampouco ele prospera a todos igualmente. A alguns ele prospera mais,
e a outros ele prospera menos. Então, ao executar tantos atos de generosidade quanto se fizerem necessários ao longo do dia, a tua ajuda ao necessitado deve corresponder à prosperidade que Cristo te deu. Né? E Paulo esclareceu isso quando ele incentivou os coríntios a contribuírem com a ajuda financeira que estava sendo levantada a favor dos crentes pobres em Jerusalém. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Isso é 1 Coríntios 16, 1 e 2. Cada um separe aquilo que vai dar conforme a sua prosperidade. A pessoa que tem muito pode separar muito e pode dar muito. A pessoa que tem pouco vai separar pouco. Mas ainda assim vai separar, né? Não há desculpa para dizer, não, o outro lá pode ajudar, porque o outro lá é rico, milionário, mas eu sou pobre, eu não posso ajudar. Não. Todo mundo ajuda conforme a sua prosperidade. O que tem muito com muito, o que tem pouco com pouco. Ou seja, você não pode ajudar ao necessitado com aquilo que você não tem, apenas com aquilo que você tem. O meu pai já deu esse exemplo durante a pregação, né? Ele teve que pegar dinheiro emprestado para comprar um remédio para mim. Eu era pequeno, estava doente, tinha que comprar um remédio. Ele pediu dinheiro emprestado para o meu avô para comprar um remédio, e daí ele estava se dirigindo à farmácia e alguém conhecido aqui do bairro pediu para ele, olha, tem um trocadinho para me dar? E o meu pai já logo ia oferecer um dinheiro. Mas aí ele teve o discernimento dado por Deus. Não, peraí, esse dinheiro não é meu. Eu já tive que pedir esse dinheiro emprestado para comprar um remédio. Quer dizer, isso aqui não é meu. Eu não tenho nada para dar porque eu já tive que pedir emprestado. Então você deve ajudar conforme aquilo que você tem, e não conforme aquilo que você não tem. Mas isso também te tira as desculpas para não ser generoso. Porque você deve ajudar conforme aquilo que tem. Se você tem muito, você ajuda com muito. Se você tem pouco, você ajuda com pouco. Porque conforme João Batista escreveu não, afirmou, e foi registrado por Lucas, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Faça tantos atos de generosidade quanto se fizerem necessários ao longo do dia, todos os dias, porque Jesus ordenou, dá a quem te pedir e não volte as costas para quem te pedir emprestado. Isso é Mateus 5:42. Isso quer dizer que se alguém vier te procurar às 8 da manhã pedindo ajuda, você proverá para as necessidades dessa pessoa, conforme aquilo que você tem. E se outra pessoa te procurar às 9 da manhã, pedindo ajuda, você também vai ajudá-la, conforme as suas possibilidades. E se uma terceira pessoa te procurar às 10 da manhã, também pedindo ajuda, você também vai ajudá-la, conforme as suas possibilidades. E se depois de ter auxiliado várias pessoas ao longo do dia, você já estiver deitado na cama, dormindo, e alguém bater na tua porta de madrugada pedindo um pão, aqui eu estou lembrando daquela parábola que Jesus contou com relação à oração, você vai se levantar, você vai dar o pedaço de pão que a pessoa está pedindo. Ou, se no final do dia, após ter ajudado várias pessoas, você tiver esgotado os seus recursos,
e chegar mais uma pessoa a você pedindo auxílio, o que você fará por ela? Você fará por ela aquilo que Pedro fez em Atos 3:6. Você dirá: eu não tenho nem ouro nem prata. Tenho. Eu te dou. Então você vai orar a Deus em nome de Jesus a favor daquela pessoa, pedindo que Deus providencie para ela todas as suas necessidades. Mas você não pode parar na oração, pensando que já fez tudo o que poderia ter feito por aquela pessoa. Porque simplesmente orar a favor de alguém e se recusar a auxiliá-la nas suas necessidades é indicativo de uma fé morta, uma fé falsa, uma fé incapaz de apropriar-se da salvação em Cristo, conforme escreveu Tiago. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser: vão em paz, tratem de se aquecer e se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então você esgotou os seus recursos ao longo do dia, ajudando todas as pessoas, e agora chegou mais uma pessoa e você não tem nada para dar. Você ora a favor dela, mas você não para aí. Porque talvez você tenha esgotado os seus recursos auxiliando outras pessoas ao longo do dia, mas você certamente conhece outros irmãos que ainda têm recursos disponíveis. Então, depois de haver orado para que Deus providencie tudo que aquela pessoa tem necessidade, você entrará em contato com esses irmãos, pedindo que eles te ajudem a auxiliar essa pessoa. E então, depois de ter executado todos os atos de generosidade quando forem necessários ao longo do dia, e mesmo durante a madrugada, como nós afirmamos antes, deite-se e descanse em Deus, tendo a certeza de que, mesmo que os seus recursos foram esgotados naquele dia, por todos os atos de generosidade que você executou, Deus renovará sobre ti e sobre a tua família a sua graça e as suas misericórdias, de modo que Ele te abençoará para que nada falte a vocês. Mas não apenas isso, Ele te abençoará para que, além de nada faltar a vocês, no próximo dia você execute tantos atos de generosidade quantos forem necessários. Porque isso deve ser feito ao longo do dia, todos os dias. É nesse contexto que nós devemos entender a famosa passagem de Paulo aos Coríntios, que é tanto abusada por aqueles que promovem as heresias da teologia da prosperidade. Paulo escreveu: aquele que semeia pouco também colherá, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E 2 Coríntios 9, 6-9. Paulo não está aqui esboçando um método para ser rico, né? Porque é assim que essa passagem é distorcida. Você quer ficar rico, você deve semear. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, colhe muito. É isso que o Silas Malafaia, por exemplo, diz, né? Tu tem que semear no meu ministério, e não é pouco. Tu tem que dar bastante dinheiro para mim, para que Deus dê bastante dinheiro para ti. Não é isso que Paulo está ensinando aqui. Paulo aqui de novo está incentivando os coríntios a ajudarem os pobres lá em Jerusalém.
E Paulo está dizendo, olha, Deus é generoso com aqueles que são generosos. Quando os crentes exercem a generosidade cristã, para Deus aquilo que está sendo dado, ainda que jamais seja pago, ainda que jamais seja devolvido, Deus considera aquilo como sendo uma semeadura. A pessoa está semeando. E daí é por isso que ele diz, quem semear pouco, obviamente vai colher pouco, né? Se eu tenho uma semente de qualquer tipo de árvore ou planta, e eu semear apenas uma semente, é óbvio que só vai nascer uma planta dali, né? Mas se eu semear muito, nascerão muitas plantas. Então é nesse contexto que Paulo diz, quem semeia pouco, colhe pouco. Quem é pouco generoso, receberá pouco da generosidade de Deus. Mas quem é generoso em abundância, mesmo tendo pouco, receberá muito da generosidade de Deus. E receberá não apenas para si mesmo, receberá para que continue sendo generoso, né? Vocês sejam abundantes em toda boa obra. E enquanto executamos todos esses atos de generosidade, quando forem necessários ao longo do dia, todos os dias, jamais devemos procurar sermos louvados pelas pessoas, né? Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. É deste modo desprendido e despretensioso que você deve executar tantos atos de generosidade quanto se fizerem necessários ao longo do dia, todos os dias. Sempre devemos obedecer à palavra de Deus sem restrição e sem buscar meios hipócritas pelos quais venhamos a desobedecer à lei de Deus, como faziam os fariseus e os escribas. Era isso que eles faziam. Eles substituíram a lei de Deus pela tradição dos antigos para que eles tivessem meios de desobedecer à lei de Deus. Nós não podemos fazer isso. Mas isso, no entanto, não quer dizer que devemos abandonar toda a sabedoria ao sermos generosos. Porque quando o ímpio percebe a generosidade cristã, o ímpio abusará da generosidade cristã, né? O ímpio sabe que o crente deve dar a todo aquele que pede, então o ímpio vai abusar. E para evitarmos este abuso, nós devemos agir com sabedoria. Isso é necessário pelo seguinte: a maioria dos crentes, quando converte, de fato, exerce a generosidade cristã. Mas ele vai percebendo os ímpios abusando dele e se aproveitando dele. Até que de repente ele diz, quer saber? Eu não vou mais ajudar ninguém. Porque no fim eu não estou ajudando ninguém, de fato, né? São os ímpios que não têm nenhuma necessidade, que estão abusando de mim.
Então nós tomamos por princípio, quer saber, eu não vou mais ajudar ninguém, pode bater aqui, tocar a campainha, bater palma, pedindo dinheiro, pedindo comida, pedindo dinheiro para remédio, eu não vou ajudar ninguém mais, não quero saber, estou cansado de ser abusado, de ser passado para trás. Então, para evitar que isso ocorra, nós devemos usar de sabedoria ao sermos generosos. E eu listei aqui, talvez existam mais, tá? Eu listei aqui 3 critérios básicos pelos quais devemos exercer a generosidade cristã. Os critérios que eu listei aqui são os seguintes. O primeiro deles, os recursos que você tem disponíveis. O segundo, o quão urgente é a necessidade da pessoa que está pedindo auxílio. E o terceiro, a disposição da pessoa que pede auxílio em fazer um bom uso, um uso digno e adequado daquilo que ela está pedindo a você. Então vamos começar com os recursos que você tem disponíveis, porque nós já observamos isso na citação que nós fizemos de Paulo antes, né? No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade. Você deve ajudar de acordo com a tua prosperidade, de acordo com os recursos que você tem disponíveis, e não segundo aquilo que você não tem. Isso quer dizer que se o único pedaço de pão que você tem em casa é aquele que a tua esposa e os teus filhos estão comendo, você não tem como ajudar a pessoa, né? Porque você não vai tirar o pão da boca da tua mulher e dar para o outro. Você não vai tirar o pão da boca do teu filho, da tua filha, e dar para outra pessoa. Aquele é o único pão que você tem. João Batista disse, aquele que tiver 2 túnicas. Ele não disse aquele que tiver uma túnica, fique pelado e cubra a nudez do outro. Não, é aquele que tem, pelo menos, algo para si e de sobra. Então não se atreva a tirar o único pedaço de pão que a tua esposa e os teus filhos têm para comer. Se você quiser sacrificar a própria refeição para ajudar o necessitado, faça isso. Eu estou pensando agora na questão do homem, né? O homem quer sacrificar a sua própria refeição? Tudo bem, mas não sacrifique a refeição da tua mulher e dos teus filhos. Mas ao mesmo tempo, não use isso como desculpa para não auxiliar o necessitado, né? Se você só tem um pedaço de pão para tua esposa e para os teus filhos, você ora pela pessoa, como nós dissemos antes, e você procura a ajuda de outros irmãos para ajudar aquela pessoa, né? Mas além disso, se a tua família já se alimentou e sobrou algo, e vocês planejaram, não, isso aqui vai ser para amanhã. Bom, aí você tem de sobra. Né? Porque Jesus disse que a oração deve ser o pão nosso de cada dia, não o pão nosso da semana e não o pão nosso do mês. Né? Tudo bem, vocês fizeram a refeição ali, sobrou, e você pensou, não, aquilo que sobrou a gente vai usar amanhã. E daí de repente bate alguém na tua porta com fome. Bom, sobrou. Agora você tem como ajudar. Agora vamos falar com relação ao quão urgente é a necessidade da pessoa que está pedindo auxílio. João Batista ordenou, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. É importante nós notarmos aqui que a ordem, João, é que prestemos auxílio às pessoas cujas necessidades são urgentes. As pessoas que nada têm, né?
Digamos que você tenha 5 mudas de roupa. E chega na tua casa uma pessoa que possui 2 mudas de roupa. E ela está te pedindo uma terceira muda de roupa. E nós estamos considerando que as 2 mudas de roupa que essa pessoa tem, apesar de serem usadas e velhas, elas estão em boas condições e elas são adequadas para a estação do ano, o inverno, por exemplo. A pessoa não está no meio do inverno com uma camiseta e uma bermuda, não. Ela está com uma calça, um sapato adequado, ela tem uma jaqueta. Pode ser velho, mas ela tem 2 mudas de roupas velhas, mas que podem ser usadas e adequadas ao frio. Você tem 5 mudas de roupas e essa pessoa tem 2. É óbvio que ter 3 mudas de roupas é melhor do que ter 2. Mas a necessidade dessa pessoa não é tão urgente assim, né? Ela não está na rua passando frio. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? De repente, seria melhor você guardar essa muda de roupa que você daria a alguém que de fato está passando frio. Agora, se você tivesse 10, 15 mudas de roupas e chega alguém com 2, você poderia dar uma para ela. Porque você tem 10, 15. Mas se você só tem 5, talvez não seja a melhor estratégia dar para quem tem 2. Mas se você só tem 2 e chega alguém que não tem nenhuma, você deve dar a segunda para essa pessoa que não tem nenhuma. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A urgência da necessidade da pessoa. Agora vamos falar da disposição da pessoa que pede auxílio em fazer um uso digno e adequado daquilo que ela pede a você. Eu diria que você deve dar dinheiro vivo a pessoas que você conhece apenas e sabe que não usarão aquele dinheiro para bebida alcoólica ou drogas. Se chegar alguém na tua casa pedindo dinheiro, pergunte à pessoa o que ela vai fazer com aquele dinheiro. É para mim comprar comida. Tu precisa de comida? É isso? Eu tenho um prato de comida aqui que eu posso te dar, então. Não ofereça um saco de 1 quilo de arroz ou qualquer outra coisa assim, porque a pessoa pode trocar isso por drogas. Não, ofereça um prato pronto de comida. Não, mas é para o meu filho que está em casa. Então pega, separa a comida num potinho e entrega para a pessoa. Ou então você não tem comida pronta, pega ali pelo iFood e encomenda um lanche para a pessoa. Se oferece para ir na farmácia com ela comprar o remédio. Ou se tu está com receio de ir na farmácia com a pessoa, liga para a farmácia e encomenda o remédio. É óbvio que, nesse caso, a pessoa sempre poderia trocar o remédio por drogas, né? Mas nesse caso não há muito o que a gente poderia fazer. Mas pelo menos tu tá dificultando a pessoa. Dificultando a pessoa, não. Dificultando a vida da pessoa que quer te enrolar, né? Ou, de repente, meu filho está doente em casa, né? Então, vamos lá ver o teu filho então doente. Eu vou lá contigo, eu vou orar para Deus curar. E se for necessário, eu compro o remédio que o teu filho precisa. É óbvio que nesse caso, sim, E aqui tem a questão também da questão de se, de repente, é algo seguro a ser feito, né? De repente, deveria se juntar 2 ou 3 irmãos
homens para fazer isso, né? E não irmãs mulheres, né? Mas de qualquer forma, é uma forma de prestar auxílio às pessoas. A gente não deve usar essa prudência, essa sabedoria como desculpa para não ajudar as pessoas, né? São apenas precauções que nós devemos tomar para que a nossa generosidade não seja abusada. Na verdade, tem gente que faz disso uma profissão, né? No Transurb tem isso, né? Tem pessoas que chegam, estacionam o seu carro e entram na estação e vão de estação em estação pegando dinheiro com as pessoas e depois no final do dia pega o carro e vai para casa, né? O pai já contou em pregações algo que ocorreu na juventude dele enquanto ele estava na Jocum. Ele tinha um violão e um irmão pediu o violão, não emprestado. Ele pediu dado o violão, né? E querendo obedecer aquilo que Jesus ordenou, dá todo o que te pede, o meu pai deu o violão para aquele irmão. E eu já pensei o que eu faria no lugar do meu pai caso isso ocorresse comigo. Em primeiro lugar, eu perguntaria se aquela pessoa sabe tocar violão. Né? Porque nós não estamos aqui falando de dar presente de aniversário, dar um violão de presente de aniversário para a pessoa. Nós não estamos falando de dar de presente de Natal um violão para a pessoa. Não, nós estamos falando de dar um violão a uma pessoa obedecendo ao mandamento com relação à generosidade, né? Então eu tenho um violão, ou no caso eu tenho o teclado, né? E alguém chega para mim, junto, poderia me dar esse teclado aí, né? Eu perguntaria, tá, tu sabe tocar teclado? Tu sabe tocar piano? Hã? Não, depois eu vou chegar nesse ponto, né? Depois eu vou chegar nesse ponto. Em primeiro lugar eu perguntaria, tu sabe tocar violão? Sabe tocar teclado? Se a pessoa dissesse que sabe tocar violão, eu entregaria o violão a ela e pediria, tá bom, então toca uma coisa aí para mim ver. Né? Vamos ver se sabe tocar mesmo. Né? Se ela dissesse que não sabe tocar violão, mas gostaria de aprender, ela também poderia dizer isso, né? Não, eu não sei tocar violão, mas eu preciso de um violão porque eu quero aprender a tocar violão. Eu faria para essa pessoa a seguinte proposta. Em vez de dar o violão a ela, eu emprestaria o violão a ela para que ela pudesse aprender a tocar o instrumento. E uma vez por mês, ela teria que se apresentar para mim, para que eu avaliasse o progresso dela, para que eu avaliasse se de fato ela está se dedicando a aprender a tocar o instrumento. E se num período de 1 ano ela tivesse se desenvolvido de modo satisfatório, o violão seria dela. Mas se eu percebesse nesse 1 ano que ela não se dedicou ao estudo do instrumento, eu pegaria o violão de volta. Agora nós temos que considerar o seguinte, como a Ana Paula disse, né? Tá bom, mas e tu vai ficar sem, então, né? E de fato, João disse, aquele que tiver 2 túnicas, se parta com quem não tem. Aplicando ao violão, ao teclado, aquele que tem 2 violões, reparta com quem não tem. Aquele que tem 2 teclados, reparta com quem não tem. Mas aquele que só tem 1 violão e não tem condições de comprar um segundo violão, não, ele só tem esse violão e ele não tem dinheiro para comprar um segundo violão. Bom, não é obrigação minha, então, dar esse meu único violão àquela pessoa? Porque eu só tenho 1
e não tem condições de comprar um outro. Seria a mesma coisa que tu tem um carro e alguém diz, pô, tu podia me dar esse carro aí, né? Porque se funciona com roupa, funciona com carro também, né? Funciona com moto, funciona com qualquer coisa. Pô, tu poderia me dar esse carro aí. Tá bom, mas eu só tenho esse carro e eu não tenho condições de comprar o segundo. Agora, se o cara tem uma frota de automóveis, ou se o cara tem 2 automóveis, o mandamento se aplica. Né? O mandamento se aplica. Mas, de novo, por que a pessoa está pedindo esse carro? Né? Por que a pessoa está pedindo o carro? Ela está pedindo o carro porque ela tem necessidade de trabalhar, porque ela realmente precisa? Por que ela está querendo? Né? Eu acho que quando Jesus disse, dá todo o que te pede, quando João Batista diz, aquele que tem 2 túnicas se parta com quem não tem, eles não estão pressupondo que a gente não vai usar sabedoria. Não, eles estão pressupondo que a gente vai usar sabedoria. Né? Porque do contrário, daí ficaria difícil, né? A gente só tem um carro, só tem um violão, chega alguém, tu podia me dar esse carro, né? Tá bom, então pega aqui, tá aqui o carro. Tu podia me dar o teu violão, né? Tá bom, então tá aqui o violão. Tu podia me dar a tua casa, né? Bom, então tá aqui. Quer dizer, não é assim. E além disso, nós devemos considerar e comparar o uso que eu faço do violão ou do teclado e o uso que essa pessoa faria do violão ou do teclado. Né? No meu caso, o teclado, eu uso ele para conduzir o período de louvor e adoração no culto público a Deus. Essa pessoa faria o mesmo? Essa pessoa usaria, eu uso o meu instrumento musical para Deus. Essa pessoa faria o mesmo? Ou vamos pensar no carro. Né? Eu uso o carro que eu tenho para sustentar a minha família. Eu preciso dele para trabalhar. Qual é o uso que essa pessoa vai fazer do carro? Né? E, com exceção, vamos pensar o seguinte, né? Com exceção da criança pobre, cujos pais não podem comprar um violão para ela poder aprender o violão, com exceção desse exemplo, a maioria das pessoas não tem uma necessidade urgente de um violão. Né? Um violão, um instrumento musical, não é uma necessidade urgente. Na verdade, um instrumento musical só seria uma necessidade urgente de alguém que é um músico profissional, de alguém que vive da música. Para essa pessoa, sim. Né? Mas para as pessoas que a música é apenas um hobby, ninguém tem uma necessidade urgente de um violão. Os recursos que você tem disponíveis, o quão urgente é a necessidade da pessoa que está pedindo auxílio e a disposição da pessoa que pede auxílio em fazer um uso digno e adequado daquilo que ela pede a você, essas são algumas das considerações que devemos fazer quando falamos acerca da generosidade cristã. Mas em hipótese alguma podemos usar essas considerações como desculpas para, bom, então eu não vou ajudar ninguém. Como, por exemplo, a pessoa está pedindo dinheiro para comprar remédio para o filho doente. Bom, na via das dúvidas, eu vou ajudar a pessoa, né? Mas se a pessoa vem todas as semanas do ano pedir auxílio para comprar remédio para o filho doente, ou então hoje é o filho doente, amanhã é a sobrinha não sei o que e tudo, bom, vamos investigar um pouquinho melhor isso aqui, né? Na via das dúvidas, vamos ajudar. Mas se é toda semana uma coisinha diferente, como tu mesmo falou, né? A mulher da onde mesmo?
O que não faz nenhum sentido, né? Porque se tu tá procurando auxílio médico, normalmente é do interior em direção a Porto Alegre que as pessoas vão, né? Não é da capital em direção... Sim. Ela ia de Campo Bom para Porto Alegre. Tá. E daí na volta ela parava aqui, o que também não faz sentido, como tu falou, né? Não faz sentido tu descer aqui, tu tá dentro do ônibus pela BR, daí tu desce aqui, né? Na parada aqui em cima, então vem pra nossa rua aqui, ô vizinha, eu tava vindo de Porto Alegre para Campo Bom e eu resolvi parar aqui para pedir ajuda pra vizinha. Não faz nenhum sentido isso, né? Não faz muito sentido. Sim. É isso que eu falei. A pessoa está pedindo dinheiro para comida, oferece um prato de comida para ela. Não, mas é o meu filho que está em casa, então coloca num potinho de sorvete, né? Todo mundo tem um potinho de sorvete, né? Que guardou, coloca a comida ali dentro e dá para a pessoa, né? Então, voltando aqui. Os recursos que você tem disponíveis, o quão urgente é a necessidade da pessoa que está pedindo auxílio e a disposição da pessoa que pede auxílio em fazer um uso digno e adequado daquilo que ela pede a você, essas são algumas considerações que você deve fazer ao exercer a generosidade cristã. Mas você não pode usar essas considerações de modo hipócrita para tentar justificar a tua desobediência à lei de Deus e a tua recusa a ser generoso. Não se contente em ajudar a velhinha a atravessar a rua. Não se contente em fazer 1 ou 2 atos de generosidade ao longo do dia em apenas 1 ou 2 dias da semana. Em obediência à lei de Deus, faça tantos atos de generosidade quanto se fizerem necessários ao longo do dia, todos os dias. E a tua semente, a tua descendência, a tua família será abençoada. Mas essa bênção sobre a tua família não é automática, né? Porque não basta que os teus filhos sejam abençoados enquanto eles são pequenos e moram contigo. Deve ser o teu objetivo, como nós afirmamos na introdução, que os teus filhos sejam abençoados por Jesus, mesmo depois que eles se tornarem adultos, mesmo depois que eles não morem mais contigo, você deve querer que eles continuem sendo abençoados por Jesus. E deve ser o teu objetivo que os teus netos também, que os teus bisnetos também. Deve ser o teu objetivo que a bênção de Jesus seja perpetuada na tua família, geração após geração. E para que isso ocorra, para que a promessa do versículo 26 se cumpra, é necessário que você ensine aos teus filhos a mesma obediência tua, a mesma generosidade que você pratica. É necessário que você ensine os teus filhos que é responsabilidade deles também ensinar essa mesma obediência e essa mesma generosidade aos filhos deles. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Em primeiro lugar, é necessário que os teus filhos sejam inseridos na nova aliança, da mesma forma que você foi inserido na nova aliança. Então, em primeiro lugar, já foi aquilo que eu falei antes, né? Então, interceda a favor da salvação dos teus filhos. Não por 5 minutos. Interceda a favor da salvação dos teus filhos ao longo do dia, todos os dias. E então pregue o evangelho a eles ao longo do dia, todos os dias. A maioria dos pais crentes está debaixo da falsa impressão que é responsabilidade da igreja converter os seus filhos. Não.
Não é responsabilidade da igreja converter os filhos dos crentes. É responsabilidade dos pais converter os seus filhos. Né? Paulo não disse, olha, os pastores devem criar um ministério especial para as crianças que vai se reunir na igreja nos domingos de manhã, onde as tias da igreja vão contar histórias acerca de Jesus. Na minha época era com flanelógrafo, né? Vai estar ali e tudo. Não é isso. Não, são os pais. Criem os filhos de vocês na disciplina e administração do Senhor. Efésios 6,4. É responsabilidade dos pais converter os seus filhos. Interceda a favor da salvação dos seus filhos ao longo do dia, todos os dias. Pregue o evangelho a eles ao longo do dia, todos os dias. A cada desobediência deles, sim, você deve discipliná-los, mas não apenas discipliná-los. Aproveite cada desobediência deles para falar acerca da necessidade do arrependimento dos pecados. Fale da necessidade de crer em Jesus para ter os seus pecados perdoados. Não há melhor oportunidade para pregar o evangelho para os filhos do que quando os filhos desobedecem. Está ali na cara, tu pode dizer, olha, isso aqui que tu fez de errado, isso aqui é pecado. E tu tem que te arrepender disso aqui. O pai e a mãe não precisa criar uma situação hipotética para falar, olha, do pecado. Não, o pecado está na cara, foi cometido ali. E ao mesmo tempo em que você, em todos os momentos do dia, todos os dias, intercede por eles e prega o evangelho a eles, os pais devem ensinar a eles, por palavras e por exemplos, a obediência à lei de Deus e a generosidade. Os pais devem permitir que os seus filhos os observem obedecendo à lei de Deus. Os filhos devem observar os seus pais obedecendo à lei de Deus. Os filhos, no contexto aqui que nós estamos falando da generosidade, os filhos devem obedecer os seus pais sendo generosos, ajudando o próximo. E explique a eles a razão pela qual você obedece e a razão pela qual você é generoso. E explique a eles que Jesus, pelo sangue derramado na cruz, morreu pelos teus pecados e inaugurou a nova aliança pela qual você foi recebido por Deus como filho. E por essa razão você obedece à lei de Deus e é generoso para se manter fiel à aliança. E explique que eles também devem fazer parte dessa aliança através do arrependimento dos pecados e fé em Jesus. E que, tendo sido inseridos na aliança, eles também têm que obedecer à lei de Deus e exercer a generosidade cristã. E que eles terão a mesma responsabilidade de ensinar isso aos filhos deles, quando eles tiverem as próprias famílias. Em obediência à lei de Deus, faça ao longo do dia, todos os dias, tantos atos de generosidade quantos forem necessários, e ensine essa mesma obediência e generosidade aos seus filhos. E então se cumprirá o versículo 26. A tua família será abençoada. E não apenas a tua família, você, o teu cônjuge e os teus filhos pequenos. Não. A tua família, no sentido dos teus filhos também, quando eles se casarem e tiverem as próprias famílias, os teus netos, quando eles se casarem e tiverem as suas próprias famílias, os teus bisnetos e assim por diante. Uma bênção que se perpetua na tua descendência. Em obediência à lei de Deus, faça ao longo do dia
todos os dias, tantos atos de generosidade quantos forem necessários, e ensine essa mesma obediência e generosidade aos teus filhos. Amém.